Continuando. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Are you ready? Do you know the difference? There is no difference. Vai! Muito bem, senhoras e senhores, este é o programa Hora Extra comigo, Márcio Edson. E do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios do Walt Disney, tem ele, Agasalá. Abrace, dê um sorriso bem gostoso. Abrace e um beijinho gostoso. Quando encontrar um amigo, abrace. Quando encontrar uma amiga, abrace, dê um sorriso bem gostoso. Abrace e um beijinho gostoso. Abrace. Muito bem, senhoras e senhores, este é o programa Hora Extra comigo, Márcio Edson, e do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios Walt Disney, eu já falei. E agora chegou a hora da frase do dia. A frase do dia capitaneada por Michelle Mi. Ela que traz sempre uma frase, né, um texto de reflexão, e ela tá sempre trazendo aí temas incríveis pra gente refletir e ser um ser humano melhor neste planeta, tá certo? Lembrando que ela tem um site, www.razãodavida.com, onde você pode se deleitar com um conteúdo show de bola lá pra você compartilhar com seus amigos, beleza? Então vai lá, acessa lá, www.razãodavida.com, e a gente vai pra a frase do dia. Frase do dia. A frase do dia. A frase do dia com Michelle Mi. E aí, Michelle, beleza? Cadê ela? Oi, Márcio. Oi. Tudo bom com você? Opa, graças a Deus. Maravilha. Tô ótima também. É, né? E mais uma vez aqui com a frase do dia. Certo. E continuando a linha da doença da alma, hoje eu trouxe o tema heresias. É um tema aí que tem muita gente que nem sabe, né? O que é heresia? Significa, por exemplo, a heresia. Tem então, muitas palavras que as pessoas desconhecem, né? Mas fala, né? Mas a heresia também é uma doença da alma. Certo. Porque ela é como uma descrença, sabe? Aquela consciência que ela é descrente, ela é incrédula. Certo. É o famoso cético, que, por exemplo, duvida das coisas. Eu tenho que ver com os meus olhos São aqui Tomé na minha frente para poder crer. E tem coisas que, obviamente, como eu já disse, a gente tem os nossos olhos aí, claro, né, na nossa face, os olhos carnais, que a gente enxerga todas as coisas, né? Isso para quem não tem o problema, né, da cegueira, né? Só que eu sempre digo que nós temos o olho do raciocínio. Certo. Que esse olho, ele é inerente, ou seja, ele é próprio da nossa consciência. Certo. Que é onde a gente vê todas as coisas pelo entendimento. Uau. Né? E, por exemplo, se eu falar assim, quanto que é 2 mais 2? 4. Óbvio que a pessoa vai me responder 4. Ou não, né? Então, às vezes eu faço essa brincadeira com as pessoas e digo, com que olho que você está vendo isso? Obviamente que não é com o olho da carne, com né? o olho Quando da eu mostro uma coisa aqui no físico, a pessoa está vendo com o olho da carne. Mas quando eu faço uma pergunta desse tipo, a gente vê com o olho do raciocínio. Certo. Então você vê que contra a razão das coisas, contra a lógica de tudo que existe, não tem argumento. Então existe a verdade de todas as coisas, né? Então, voltando a falar aqui da heresia, é lógico que no mundo tem muitos ateus, né? Porque não encontraram ainda o caminho da verdade, né? Sim, que explica a nossa própria razão de existir, que é um assunto que eu sempre tô falando. Certo. Só que também não significa, quando eu digo assim que a pessoa é incrédula, descrente, que eu tô falando que tá certo também esse monte de religiões, né? Certo. Então o que eu vejo? Que cada consciência deveria abrir o olho do entendimento, que é esse olho do raciocínio, seguir a lógica das coisas, porque contra a verdade não tem argumento. É verdade. Só que a maioria das pessoas são cegas nesse olho do entendimento. E aí que é complicado, porque aí fica fácil, né?
para as pessoas enganarem as consciências. Por isso que a gente vê muitos charlatões aí na praça. Então esse é o meu conselho para as consciências, né? Para que elas busquem a verdade que explica a razão de todas as coisas e principalmente da nossa razão de existir, porque isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Então eu vejo que a gente pode ser bem-humorado, a gente pode brincar, mas, por exemplo, assim, o herege não tem esse senso. Ele brinca com coisa séria. Então, quando a gente está falando de doença da alma, quando a gente está falando de reconhecer a nossa consciência, quando nós estamos falando desse assunto que também eu sempre cito aqui, que é a razão da vida, é a razão de nós estarmos neste mundo, a gente não pode brincar, a gente não pode ser herege. A gente tem que buscar ampliar a nossa visão para a gente poder estar enxergando as coisas claras. Porque uma coisa é certa, a nossa consciência, a gente produziu a nossa consciência aqui nesse mundo como fruto e nós não vamos desproduzir. Você vê que tudo que se tem consciência, você não esquece mais. E a nossa consciência é um estado e ela vai perdurar aí por uma eternidade. Então hoje é o dia de nós buscarmos com seriedade, né, essa questão da nossa própria razão de existir. E é isso aí que eu tenho para dizer hoje, aqui na frase do dia. Beleza. E amanhã estaremos de volta com mais um tema bacana para destrinchar. Valeu. Certo? Valeu, Michele! Amanhã tem mais a frase do dia. Eu tô ouvindo o programa. Tá ouvindo? Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra.